Presta atenção nessa cena que eu vou colocar a seguir. O que os olhos não veem, o coração não sente. Entendo. Então, você não é casada? Não. Isso é uma pena. Essa cena é do filme Legião. Agora presta atenção nessa próxima cena que eu também vou colocar aqui. Essa cena é do filme Caso 39. E o que é que esses filmes eles têm em comum? São filmes tão diferentes. O que é que eles têm em comum? A resposta é a seguinte: a presença de moscas. Você já reparou que em filmes de terror, principalmente quando o tema envolve entidades demoníacas, demônios, entidades das trevas, nós temos aí presenças de moscas? E normalmente são enxames de moscas. Por que é que isso acontece? Eu encontrei a resposta sobre isso. Mas antes eu vou lançar aqui a pergunta desse vídeo, a questão do vídeo. Qual filme de terror que você conhece que também tem presença de enxame de moscas? Por favor, deixa aqui nos comentários. E agora, seguindo com a vinheta, eu venho aí com a resposta do qual motivo nós temos presença de enxame de moscas em filmes de terror. Oi, meu nome é o Eric Pedro e esse é o canal Terrornologia. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, a maioria das pessoas que assistem aos meus conteúdos não são inscritas. Se você é uma delas, por favor, já curte esse vídeo e se inscreve no canal, porque assim você me incentiva muito a continuar investindo aqui no YouTube, beleza? Bom, pois é. Então, a questão desse vídeo é essa: por que é que nós temos presenças de moscas, de enxames de moscas em filmes de terror que estão associados aí a entidades das trevas, a entidades demoníacas? Bom, a resposta, eu encontrei diversas respostas, reuni elas, mas antes de realmente chegar nessas respostas, eu preciso dar um recado. O intuito desse vídeo aqui, pessoal, não é para falar sobre religião. Se você quiser falar sobre religião, procure um outro canal. Aqui não é esse o objetivo, beleza? E por que é que eu estou falando de religião aqui? Porque eu peguei aí alguns embasamentos na Bíblia, alguns embasamentos na religião espírita e outras coisas, outras fontes aí que eu consegui encontrar na internet. Então, por mais que eu fale sobre a Bíblia, por mais que eu fale sobre demônios, o intuito desse vídeo aqui não é para falar sobre religião, beleza? Dado o recado, bora prosseguir com o vídeo. Então é assim, o que eu consegui encontrar na internet. O enxame de moscas, na verdade, ele está muito associado à presença demoníaca. Isso daí é citado, por exemplo, na Bíblia e também nas religiões espíritas. Por exemplo, no espiritismo, a presença de muitas moscas pode ser interpretada como a manifestação de espíritos obsessores ou perturbadores. Já na Bíblia, a presença de enxame de moscas significa o afastamento da presença de Deus. Também representa impureza, corrupção e influências malignas. Essas daí foram duas fontes que eu pesquisei que estão ligadas diretamente à religião. Porém, existe uma outra fonte de um homem, né, um pesquisador, um demonologista, que inclusive essa imagem dele que aparece na thumbnail aqui desse vídeo, que é o Jacques August Simon. Ele foi, na verdade, um estudante de demonologia. Ele foi um pesquisador, ele estudou sobre demonologia, ele pesquisou, ele foi atrás de informações. E ele criou um livro, na verdade ele criou aí uma espécie de dicionário infernal.
E nesse dicionário infernal, o Jacques August Simon, ele descreve que as moscas, elas são uma representação de Beelzebub. Então, nesse dicionário infernal, ele escreve o seguinte, que Beelzebub, ele é descrito como um príncipe dos demônios, senhor das moscas e das doenças contagiosas. E ele também é o mestre da ordem, ele é o maioral. Então, assim, é por isso que no começo desse vídeo eu falei que eu não queria ficar entrando nessa parte religiosa aqui nesse vídeo. Apesar de que eu estou usando embasamentos na Bíblia, embasamento no Espiritismo e também embasamento nesse livro, nesse dicionário infernal que foi criado pelo Jacques August Simon. Ainda assim, eu não quero ficar falando sobre religião, mas como que esse assunto ele envolve toda essa questão de demonologia, de presenças demoníacas, não tem como ficar tocando nesses assuntos aqui, né? Então eu tento evitar falar sobre religião, só que volta e meia eu tenho que dar uma pincelada ou outra nesse assunto aqui no vídeo. Não tem como fugir. Mas isso não significa que esse vídeo aqui de fato seja um vídeo religioso, tá bom? Então, assim, mediante a tudo isso que eu falei, os produtores de filmes de terror, eles pegam essas referências, as referências do Jacques August Simon, referências em religiões como o Espiritismo, referências na Bíblia, e associam isso e trazem isso para os filmes de terror, né? Mostrando que o enxame de moscas, na verdade, significa presença de algo demoníaco, a presença de uma entidade das trevas. E isso é tão verdade que a maioria dos filmes de terror, aonde nós temos aí presença de demônios, nós também temos aí presença de enxame de moscas. Você já tinha reparado nisso? Na verdade, eu sempre reparei, só que eu nunca tive a curiosidade de ir atrás dessa informação, né? E é interessante notarem como tudo isso faz sentido e como tudo isso se encaixa. Nós temos aí referências ao dicionário infernal escrito pelo Jacques August, que é um dicionário que ele foi lançado, acho que no ano de 1818. Então é um dicionário que ele tem aí mais que 200 anos de lançamento. E ele é referência até hoje para poder ilustrar imagens de demônios. Tanto é que nós temos aí alguns filmes de terror que aparecem imagens que foram ilustradas pelo Jacques August, porque ele se tornou aí praticamente uma referência em filmes de terror no quesito de pesquisar sobre entidades demoníacas. Quando nós colocamos aí, por exemplo, no Google imagens sobre demônios, algumas imagens que aparecem, elas têm como referência, têm como embasamento esse dicionário infernal escrito pelo Jacques August Simon. E é interessante isso, é interessante ver em como que essa obra, que foi lançada no ano de 1818, consegue refletir, consegue influenciar até hoje em filmes, em produções, em peças teatrais e todo o conteúdo audiovisual. É interessante isso, né? É bem bacana. E aí, o que você achou dessa observação? Você gostou desse vídeo? Quer escrever alguma coisa sobre isso? Por favor, deixa aqui nos comentários. Só reforçando que, por mais que eu esteja aqui comentando sobre conteúdos bíblicos, conteúdos relacionados à religião, o intuito desse vídeo não é ser um vídeo sobre religião, não é um vídeo religioso, mas aquilo que eu falei, como eu tenho que falar sobre demônios, eu também tenho que dar uma pincelada nesse assunto que envolve a religião, tá? Então, assim, uma outra coisa que eu notei aqui que eu não posso esquecer de falar referente à Bíblia.
toda essa questão aí sobre presença de moscas é algo tão forte, mas tão forte, que há menções na Bíblia que muitos castigos eles foram efetuados através da presença de moscas e de pragas. Um desses exemplos que eu quero deixar claro aqui para vocês é referente ali à passagem bíblica de Êxodo, quando Moisés ele tenta libertar o seu povo que estava sendo escravizado, e aí eu esqueci o nome do governante. Ele impede que o povo ele seja liberto e continua fazendo eles de escravo. E aí Deus manda pragas para poder atormentar o Egito, e uma dessas pragas nós temos aí a presença de moscas. Bom, se você quiser complementar alguma curiosidade referente a esse tema desse vídeo, use o espaço dos comentários, por favor. Meu nome é o Eric Pedro, esse é o canal Terronologia. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentiva muito a continuar investindo aqui no YouTube. Muito obrigado, até a próxima e tchau!